Os meios de comunicação e a imprensa no Brasil. No Brasil, existem diversos tipos de meios de comunicação, como a televisão, o rádio, as revistas, os jornais. Muitos deles transmitem notícias e são importantes para informar a população sobre os acontecimentos do nosso país e do mundo. Você sabe o que é imprensa? Quando lemos um jornal, quando lemos um noticiário na internet ou quando assistimos um noticiário na televisão, nós estamos tendo acesso a essa imprensa. Então, a imprensa é o conjunto dos meios de comunicação que transmitem uma informação para a população. A história da imprensa no Brasil começou no início do século XIX. Em 1808 foi criado o jornal Gazeta do Rio de Janeiro, a primeira publicação de imprensa jornalística no Brasil. Esse jornal ele era publicado pela Imprensa Régia, que foi criado pelo governante Dom João. A publicação trazia principalmente informes sobre o governo, notícias internacionais e fatos relacionados à família real. Mas é claro que esses fatos em nenhum momento eles denigriam ou falavam mal da imagem dessas pessoas. Ao longo do Segundo Reinado, diversos jornais foram publicados no Brasil. Muitas dessas publicações faziam uma crítica em relação ao governo e utilizaram de recursos como as charges. Charges são aquelas imagens caricatas e engraçadas para comunicar à população sobre sua insatisfação. Um dos principais artistas que fazia esse desenho na época era o Ângelo Agostini, que dirigia a Revista Ilustrada. No século XIX, a situação da escravidão ainda era muito forte no país, mas com o aparecimento da imprensa, começaram a ganhar notoriedade as pessoas que eram chamadas de abolicionistas, que eram as pessoas que lutavam contra essa forma de escravidão. Dessa maneira, surgiu a imprensa abolicionista, que contribuiu para acelerar o fim da escravidão no Brasil. Após diversos anos de lutas, em maio de 1888, a escravidão foi abolida no nosso país através de uma lei que foi sancionada, que foi assinada pela princesa Isabel, que foi chamada de Lei Áurea, que dava liberdade a todos os escravos do país. Muitos fazendeiros e latifundiários estavam insatisfeitos com a questão da abolição da escravidão. Então, eles deram um golpe juntamente com os militares em cima do governo que era de Dom Pedro II e instalaram no país o regime de república. O movimento republicano durou várias décadas e foi ganhando força na segunda metade do século XIX. Pessoas de diferentes grupos sociais passaram a se organizar em torno das associações e partidos políticos, utilizando os jornais para divulgar as ideias republicanas. Em 15 de novembro de 1888, foi proclamada a República no Brasil, e essa forma de governo é a que é utilizada até os dias atuais, ou seja, um representante ou presidente, neste caso, é eleito através do voto popular. Também em meados do século XIX surgiu a imprensa feminina. Jornais e revistas passaram a contar com a colaboração de mulheres na construção de seus conteúdos. Dessa forma, alguns meios de comunicação passaram a defender os direitos das mulheres na sociedade, surgindo assim a imprensa das senhoras. Surgindo assim o Jornal das Senhoras, que defendia uma igualdade entre as mulheres e os homens na educação, já que nesse período era comum que as mulheres tivessem pouco ou nenhum acesso à educação. Ao longo dos anos e aos poucos, o número de revistas e jornais que defendiam causas femininas foi crescendo.
Esses meios de comunicação foram essenciais para que as mulheres conquistassem o direito que antes eram garantidos apenas para os homens. Com isso, o direito de voto passou a ser garantido para as mulheres a partir da década de 1930. Já no finalzinho do século XIX e início do século XX, houve um grande crescimento no número de indústrias instaladas no Brasil. Porém, nesse período, os trabalhadores não tinham os direitos trabalhistas garantidos e as condições de trabalho eram péssimas. Insatisfeitos com essa situação, os operários passaram a se unir e reivindicar por melhorias. Para divulgar as suas ideias e denunciar as péssimas condições de trabalho, os operários criaram diversos jornais. Muitos dos imigrantes que trabalhavam nas fábricas já haviam atuado na luta por direitos trabalhistas em seus países de origem e contribuíram para a organização dos trabalhadores e a criação dos jornais operários brasileiros.